São Petersburgo, 7 de outubro de 1952. Foi nesta altura e nesta cidade que nascia uma das pessoas mais influentes da história, da Rússia e do mundo. Nascia Vladimir Putin. Putin deve ser o nome que nós mais temos ouvido ultimamente em sites de notícias e telejornais. Infelizmente não pelas melhores razões. Aqui no canal já se trouxe vários vídeos sobre o que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Aliás, ficou o convite para verem alguns desses vídeos. Mas o objetivo do vídeo de hoje não é falar sobre esse tema em específico. O objetivo é ir um bocadinho atrás e ir perceber como é que o atual presidente da Rússia conseguiu chegar a este patamar. Saindo de um espião e chegando ao mais alto cargo do país. Segundo algumas fontes, é também a pessoa mais influente do mundo e a mais rica. Vladimir Putin, de espião da KGB a presidente da Rússia. E antes de avançarmos, é sempre bem-vindo o teu gosto ou a tua inscrição, porque assim nunca vais perder nenhum vídeo que seja que possa ser do teu interesse. E é uma grande ajuda também para nós, para podermos continuar aqui a trazer sempre vídeos como temos feito, um vídeo e um short por semana. Por isso, muito obrigado pela tua inscrição, o teu gosto, o comentário, o que seja, tudo isso ajuda-nos muito. E não percamos mais tempo, vamos então de volta para São Petersburgo. Em 1966, aos 14 anos, ingressou em um instituto técnico, onde estudou Química até 1970. Entre 1970 e 75 estudou na Faculdade de Direito da Universidade de São Petersburgo, na altura a Universidade de Leningrado. E foi durante o período que esteve na faculdade que iria ingressar no Partido Comunista, então o único partido permitido pela União Soviética. Após 5 anos de estudos, Putin iria sair da faculdade e iria logo entrar para o Comitê de Segurança Nacional, a KGB. A KGB, que foi a principal agência de serviços secretos russa durante a União Soviética, com a sua fundação datada a 1954 e a sua extinção dada a 1991. E começava assim a sua carreira profissional como recruta na KGB. Mas não foi preciso muito tempo para que fosse promovido, já que no ano em que entrou como recruta foi promovido a oficial júnior. Em 1977 passa a trabalhar no setor de contra-inteligência no Departamento de Investigação da KGB em Leningrado. Como era fluente em alemão, foi convidado a ir trabalhar como espião na Alemanha Ocidental, onde iria ficar a trabalhar desde 1985 até à queda do Muro de Berlim. Com o fim das operações da KGB na Alemanha Ocidental, Putin iria voltar para a sua terra, voltar para Leningrado, atual São Petersburgo, onde iria ficar durante mais algum tempo a trabalhar na organização, chegando mesmo a rejeitar um convite para ir trabalhar para a Central de Inteligência Estrangeira, em Moscovo. Com o fim da KGB, em 1941, Putin deixa a instituição com a patente de coronel. Em 1994, Vladimir Putin iria assumir o cargo de vice-presidente de São Petersburgo, ficando com a pasta de investimentos e parcerias com empresas e instituições estrangeiras, iniciando assim a sua carreira política de forma pública. Em 1996, depois da derrota de Shokbak e Putin, candidatos à presidência da cidade, Putin muda-se para Moscovo. Em poucos meses, foi nomeado vice-presidente do Serviço Técnico e Administrativo do Presidente da Rússia, cargo que ocupou em 1996 e 1997. Entrou também para a FSB. A FSB
é a principal sucessora da KGB, sendo a principal responsável pela segurança interna do Estado russo. Em julho de 1998, já era presidente de toda esta organização. Em março de 1999, iria ainda acumular mais um cargo, secretário do Conselho de Segurança. Mas seria no dia 5 de agosto de 1999 que Vladimir Putin iria ter a reunião que iria levar toda a sua carreira para todo um novo nível. Boris Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia após a queda da URSS, tem uma reunião com Putin. E no dia 9 de agosto nomeia Putin como primeiro-ministro da Rússia. Mas a relação entre Yeltsin e Putin sempre foi um pouco controversa. É importante referir que Putin não foi a primeira escolha de Yeltsin para primeiro-ministro. Putin foi a segunda escolha, já que Putin veio substituir o então primeiro-ministro que já tinha 3 meses de mandato. A razão pela qual Yeltsin decidiu substituir o primeiro-ministro não é clara, e como seria de esperar. Mas existem algumas explicações que se dizem saber. A mais simpática, digamos assim, a que subsiste, seria que Putin foi-se destacando à medida da sua carreira e nos cargos em que foi ficando. E Yeltsin notou nesse destaque e achou e foi convencido de que Putin seria o melhor sucessor para o cargo de Presidente da República. No entanto, e por isso decidiu dar-lhe o cargo de primeiro-ministro para dar como se fosse um voto de confiança para que um dia então chegasse ao cargo de presidente. Existe, no entanto, uma outra teoria, uns boatos que se dizem, e não passam de ser boatos, mas não deixa de ser interessante referir. Segundo alguns boatos, o que se sabe é que talvez na altura pudessem estar a existir desvios de dinheiro e Yeltsin estaria supostamente então envolvido nesses desvios. E na altura Sharatov, um procurador, estaria a fazer uma investigação sobre esses casos de desvios e estava a chegar a algumas conclusões. Então Putin, conhecendo também o tal procurador, já que ele estava na posição que anteriormente Putin teria deixado, fez desaparecer a investigação. E então Yeltsin, por ter visto este favor, entre aspas, que Putin teria feito, decidiu deixá-lo mais perto de si, como primeiro-ministro, pois ele poderia ajudar em casos similares que pudessem aparecer. Mas isto não deixam de ser boatos que se dizem. Nesta altura, Putin já tinha todo o apoio que necessitava para chegar ao maior cargo do país, o de presidente. Com a renúncia do cargo de Presidente da República por parte de Yeltsin em 1999, segundo o que se sabe por razões de saúde, Vladimir Putin assumia agora o cargo de Presidente da Rússia, interino. Mas iria ter de esperar até às próximas eleições, em 7 de maio de 2000, para ver se o povo russo iria querer ou não que ele se tornasse oficialmente o presidente da Rússia. E essas eleições chegaram e de facto aconteceu. Vladimir Putin é então agora o presidente da Rússia. E uma coisa engraçada que aconteceu, ou uma coisa interessante, melhor dizendo, que aconteceu na altura após Vladimir Putin ter se tornado presidente, foi que, segundo o que se diz, começou a ignorar Yeltsin. Mas isso é o que se diz. Mas a verdade é que aqui há um facto. E o facto é que Yeltsin, depois da vitória de Putin, Yeltsin, doente, decide ir ao Kremlin parabenizar pela vitória o seu ex-colega, não é? E a verdade é que o Yeltsin vai ao Kremlin, já doente, e Vladimir Putin
não comparece sequer a esta visita. Mas a verdade é que agora, aqui em 2000, estamos no ano 2000 e agora o Putin é o presidente da Rússia. Pela primeira vez no seu primeiro mandato. Mas fica agora a questão. Como é que Putin conseguiu convencer o povo russo que poderia e tinha capacidade para manter este cargo durante mais alguns anos? Nos anos 90, a Rússia estava em guerra com a Chechênia e, com Yeltsin, eles estavam a perder a guerra. Mas Putin inicia um novo ataque e eles são bem-sucedidos. Algum tempo depois, acontece um atentado a um prédio em Moscovo. Atentado esse que resultou na perda de algumas dezenas de vidas. Putin então acusa os chechenos de serem os culpados deste atentado e usa este atentado como pretexto para lançar um novo ataque e para justificar este novo ataque à Chechênia. Segundo a oposição, e a oposição o que acusou Putin foi de ter sido ele mesmo a causar o atentado para utilizar e para aí ter uma justificação para dar para este novo ataque que estava a planear. No entanto, nada disso foi provado e não existem evidências que isso seja verdade. Mas independentemente se é verdade ou não, o resultado prático foi que este atentado e sucessivamente o ataque à Chechênia por parte da Rússia, liderada por Putin, acabou por elevar a popularidade de Putin. Tanto que em 2004 Putin volta a ser eleito. Existe mais um mandato. Putin faz o mandato e ele chega ao seu fim. Segundo a legislação russa, o presidente russo não pode fazer 3 mandatos seguidos. Então, o mais normal, o que seria esperado, se tendo em conta que o segundo mandato de Putin teria acabado, seria Putin sair do panorama, digamos assim. No entanto, Putin não gostou bem dessa ideia e decidiu fazer as coisas de uma forma diferente. Na altura das eleições para o novo presidente da Rússia, Putin apoia na altura, seu primeiro-ministro para se candidatar como presidente da República. E ele consegue. E este antigo primeiro-ministro passa então agora a ser presidente da República. E este novo presidente da República nomeia então um novo primeiro-ministro. Quem é que é esse primeiro-ministro? Vladimir Putin. Enquanto que a cara da Rússia era o presidente Dmitry Medvedev, era Putin quem realmente controlava o país. Tanto que Medvedev, ao fim do seu mandato, nomeia Putin como seu possível sucessor. Ou seja, Medvedev, que era o presidente da Rússia, ex-primeiro-ministro de Putin, nomeia Putin, que era o seu primeiro-ministro, para voltar ao cargo de presidente da República. E a verdade é que Putin então volta a candidatar-se a presidente da República e volta a ganhar. Em 2012 torna-se presidente da Rússia pela terceira vez para fazer o seu terceiro mandato. Mas Putin decide então alterar o tempo de mandato do presidente da República. E faz com que seja aprovada a lei e altera-se o mandato. Os mandatos eram de 4 anos e passam agora a ser de 6 anos, garantindo assim que seria presidente da Rússia pelo menos até 2018. E em 2018 há de novo eleições e Vladimir Putin volta a ser eleito presidente da Rússia, entrando então para o seu 4º e atual mandato como presidente da República Russa. Mas não paremos por aqui, porque Putin ainda toma algumas medidas extras. Por exemplo, em 2021, agora há pouco, Putin faz a proposta e a Câmara de Deputados aceita e passa essa proposta. Que proposta é essa? A proposta de que o Presidente da República
possa se candidatar mais 2 vezes seguidas. Ou seja, em teoria, se Vladimir Putin conseguir continuar a ganhar as eleições, poderá manter-se à frente da Rússia e no poder da Rússia até 2036. E se assim for, Putin vai conseguir fazer um total de 36 anos à frente da Rússia. Ao longo do seu mandato, Putin conseguiu recuperar economicamente a Rússia, depois da queda da União Soviética. A nível internacional, mostrou que a Rússia estaria mais aberta a relacionar-se com os outros países, tendo conseguido voltar a integrar a Rússia em várias competições internacionais que tinha sido expulsa anteriormente. No entanto, sempre deixou clara a desaprovação de várias ações da ONU e da NATO, por exemplo. E embora que as suas relações com o Ocidente e com os Estados Unidos tenha melhorado, a sua rivalidade com os Estados Unidos da América não deixou de existir. Simplesmente que ficou um pouco menos exteriorizada, digamos assim. Mas a verdade é que estes progressos na relação com o Ocidente não impediu a Rússia de, por exemplo, iniciar a Segunda Guerra contra a Chechênia, a Revolução Laranja, a guerra contra a Geórgia, o apoio na guerra civil na Síria, a guerra contra a Ucrânia agora, e aliás fica a título de curiosidade, se quiseres saber mais sobre este assunto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fica aqui no card e está na descrição também o link para um vídeo sobre este tema um pouco mais a fundo, ou mais vídeos. Mas pronto, voltando ao que eu estava a dizer, nós podemos ver que estas decisões de entrar em conflito armado com outros países foram sempre repudiadas pela comunidade internacional. Em especial agora com a guerra contra a Ucrânia. Podemos ver que a Rússia já teve enormes perdas e enormes consequências. Quase todo o trabalho realizado para regularizar as relações internacionais russas foi destruído. Agora o que fica em dúvida é o futuro de Putin. Será que Putin vai conseguir manter-se no poder da Rússia após esta decisão? Ou terá sido a decisão que vai finalizar a carreira de Putin como presidente da Rússia de ter entrado com uma guerra contra a Ucrânia? Deixa-me aqui a tua opinião nos comentários. A minha é que dificilmente me parece que a nível internacional vai poder existir uma reconciliação com a Rússia, pelo menos estando Putin à frente da Rússia. Não sei se será muito provável nós vermos isso a acontecer. Mas deixa-me aqui a tua opinião, deixa que eu quero também poder ler e poder ver isso. E é sempre muito interessante. Por isso, se gostaste do vídeo, não te esqueças então de partilhares o vídeo, de mandares para algum amigo ou para algum familiar que possa gostar deste tipo de conteúdo. Por isso partilha, deixa-me aqui o teu comentário, a tua opinião, o que é que achaste. E subscreve-te aqui no canal, porque assim mais vídeos como este vão aparecer para tu poderes ver, além de nos ajudar bastante a poder trazer mais vídeos e vídeos mais completos e melhores sempre para ti. Por isso, muito obrigado por teres visto o vídeo até ao fim e olha, podes ir ver então, não sei onde é que está, mas já de estar aqui ao meu lado, é só clicar, podes ir ver o tal outro vídeo. Muito obrigado e até ao próximo.